E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Dia Sem Jogos, mais um dia para a gente fazer nosso panorama geral, nossa revisão, falando aí do que aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo. Tá chegando ao fim, faltam apenas 4 jogos, pois é, e são jogos absolutamente decisivos. Teremos 2 semifinais aí pela frente, 2 semifinais entre seleções campeãs do mundo. Teremos França e Espanha amanhã. Amanhã teremos essa partida que já aconteceu diversas outras vezes. Aconteceu em jogos recentes, em que a França levou a pior, né? A França ele foi eliminada na semifinal, também na semifinal da última Eurocopa para a seleção espanhola, que foi a campeã, né? Um jogo que foi excelente, com gol decisivo de Lamine Yamal, que ainda falta aparecer nessa Copa do Mundo. E também já foi confronto recente de Nations League, né? Competição que é particular também das seleções europeias. A Espanha eliminou também a França na semifinal, mas aí dessa vez perdeu para Portugal na final, né? Um jogo, inclusive, vai lembrar que a França chega a abrir 4-1, né? O jogo termina 5-4 para a seleção espanhola. Na verdade, a Espanha abriu 4-1 e terminou vencendo por 5-4, uma clara demonstração de que essa seleção francesa não deixa de lutar e tem muita qualidade, né? Bom, nós também teremos um Argentina e Inglaterra, jogo absolutamente histórico. As duas seleções criaram uma rivalidade no futebol muito por conta dos seus confrontos em Copa do Mundo. Se enfrentaram em 1962, mas a primeira página desse conflito vem de 1966, quando na Inglaterra, né, a Copa do Mundo aconteceu e a seleção inglesa venceu pelo placar mínimo por 1-0. E lá a seleção argentina teve um jogador expulso de forma muito suspeita e isso não desceu bem, né, com os argentinos, que desde então reclamavam de que teria sido um favorecimento à seleção inglesa. Em 1976 veio a revanche num contexto pós-guerra das Malvinas, que tirou a vida de muitos garotos argentinos, guerra contra os ingleses, né? E aí o próprio Maradona diz que viu nos jogadores ingleses os soldados britânicos, né? E foi o jogo, talvez o jogo do século, o grande jogo da Copa do Mundo de todos os tempos, em que o Maradona faz a gol da mano de Deus, né? O gol de mão, e também o gol mais bonito da história da Copa do Mundo, em que ele sai driblando vários jogadores do meio de campo e só para no gol, né? Em 1998 também o gol de revanche, o jogo de revanche de 86, que não foi uma revanche propriamente para a Inglaterra, porque a Argentina passa nos pênaltis, num jogo que o Beckham é expulso, inclusive, e o Beckham ficou muito marcado por isso, mas já na Copa seguinte, em 2002, a Inglaterra volta a enfrentar a Argentina e dessa vez vence na fase de grupos, com o gol do Beckham, num jogo que inclusive ajudou a eliminar a Argentina no grupo, né? A Argentina não passa do grupo, ela que era uma das favoritas naquela Copa do Mundo. E o jogo volta a acontecer 24 anos depois, uma partida que tem muita história por trás. Certamente nós vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo de previsões, né? Bom, vamos recapitular um pouco dessas quartas de final. E aí nós vemos, né? França, Espanha, Argentina e Inglaterra. Eu já falei um pouco sobre isso em vídeos anteriores. São as semifinais que a FIFA queria, tá? Temos que ser bem justos aqui. A FIFA queria que essas 4 seleções jogassem a semifinal. Por que eu falo isso? Não falo de forma... porque a FIFA é corrupta, porque a FIFA armou tudo isso. Não, não é nesse sentido. É porque o sorteio da Copa do Mundo, isso tem que ser ressaltado, foi criado, foi elaborado para que as 4 melhores seleções do ranking à época do sorteio estivessem nas semifinais. Ou seja, a FIFA colocou em cada grupo, foi sorteando os times, né? E aí cada um foi para o seu grupo, mas houve uma limitação. Então, vamos lá, vamos explicar melhor. Espanha e Argentina eram as duas primeiras seleções do ranking. A Espanha primeira, a Argentina segunda. A FIFA fez com que, para que as duas seleções só se enfrentassem numa final, se elas fossem primeiras colocadas em seus grupos, elas só poderiam se enfrentar no final. Então cada uma foi alocada a um grupo cujo caminho só levaria ao encontro na final. O mesmo valeu para a terceira e quarta colocados do ranking, que à época eram França e Inglaterra, certo? Então ficaram 2 de um lado, 2 do outro.
as duas de um lado França e Espanha, as duas do outro Inglaterra e Argentina. Isso poderia não ter ocorrido, obviamente, se uma dessas seleções fosse eliminada no caminho. Ou se uma dessas seleções não ficasse em primeiro lugar do seu grupo. Isso tem que ser ressaltado, cada uma fez a sua parte de uma forma ou de outra, né? Então, o que vale dizer foi uma Copa do Mundo que foi organizada para que isso acontecesse no final. Para que nós tivéssemos esses 4 semifinalistas. Eu, particularmente, na minha opinião, acho isso errado. Eu acho que é parte de um sorteio de Copa do Mundo a possibilidade de zebras, a possibilidade de confrontos inesperados e de grandes confrontos antes dessa fase, né? A final da Copa do Mundo, ela deve vir como vier. Talvez se isso tivesse acontecido, esse tipo de sorteio tivesse acontecido, por exemplo, na Copa de 2018, não teríamos a Croácia na final. Se tivesse acontecido em anos anteriores, em 58, em que a Suécia chegou numa final, ou, por exemplo, até mesmo em 2022, quando Marrocos e Croácia estiveram em semifinais. Então, eu acho um pouco injusto, não que, repito, não é uma trapaça propriamente dita, mas é uma espécie de caminho pré-programado, né? Se esse caminho tivesse vindo de um sorteio sem essas limitações, tudo bem, acontece, né? Mas eu acho que o caminho, a Copa do Mundo ter sido planejada para que isso acontecesse, e não há nenhuma controvérsia em dizer isso, eu acho um pouco injusto. Eu acho que deveria ter sido um sorteio comum, como qualquer outro, com todas as amarras que tem um sorteio aleatório, né? Mas, dito isso, nós temos aqui que dizer o seguinte: temos nessas 4 seleções cenários muito diferentes. Uma delas é a seleção grande favorita. Aquela que, se a Copa do Mundo fosse vencida por merecimento, fosse um torneio de pontos corridos em que todas as equipes se enfrentam em várias rodadas, a França seria campeã. Porque a França é o time mais forte, é o time que tem o melhor elenco, que talvez tenha o melhor treinador, que tem o melhor jogador da Copa do Mundo, que é o Mbappé, que mais consistentemente foi dominante frente ao seu adversário, que menos sofreu nessa Copa do Mundo, porque a França até aqui não sofreu para ganhar em nenhum jogo. Todos os jogos parecia que a França venceria em algum momento. É a melhor seleção. E aqui a gente já entra no nosso Power Ranking. A França é a número 1. Só tem 4 seleções para ranquear. A França é a número 1. A Argentina, que está do outro lado, podem refazer a final de 2022, inclusive a única final que não seria inédita, tá? Se França e Argentina não jogarem a final, nós teremos uma final que nunca aconteceu antes. Até porque Inglaterra e Espanha só jogaram uma final. Aqui venceram, né? Então são 2 seleções que têm 100% de aproveitamento. Inclusive aproveito para deixar o dado: a França está indo para a sua 8ª semifinal, chegando nos níveis altos, né? Brasil e Alemanha tem um pouco mais do que isso. A França acho que chega em 3º lugar agora de mais semifinais, ultrapassa a Itália, por exemplo. A Argentina vai para a sua 7ª semifinal, também um time que desde a primeira edição de Copa chega em semifinal. A Espanha apenas a sua 2ª, quando chegou na semifinal em 2010 foi campeã, e a Inglaterra para a 4ª semifinal da sua história, né? Além de 66, quando venceu, também chegou em 1990 e em 2018. Mas, enfim, voltando para o nosso assunto, né? A Argentina é um time que mostrou até aqui uma fase de grupos muito tranquila, que parecia um time extremamente organizado, pelo menos dos jogos que venceu. Venceu todos na fase de grupos, venceu todos até aqui, é bem verdade. França e Argentina são as únicas que venceram todos os seus jogos. Espanha empatou com Cabo Verde e a Inglaterra empatou com Gana. Mas a Argentina vem caindo de rendimento a cada jogo, né? Teve muita dificuldade, é bem verdade que os argentinos acham que é uma campanha épica, porque tem que achar mesmo, né? Afinal, foi uma campanha com vitórias no final, com vitórias em prorrogação, com vitórias nos acréscimos. Desculpe. Mas realmente é uma campanha que a Argentina custa muito morrer. Pega seleções que não conseguem matá-la de vez. Mas isso tem que ser dito, a Argentina não pegou ainda uma seleção top. Não pegou uma seleção de grande nível.
A melhor seleção que enfrentou até aqui foi a Suíça, e repito, uma Suíça desfalcada, sem o seu principal jogador, que é o Manzambi, e que também durante a partida teve um jogador a menos, né? Tá, do mérito da Argentina ter vencido a partida. E também há de se ressaltar as diversas questionáveis decisões envolvendo a arbitragem que participaram dos jogos da Argentina, né? Então, tudo isso joga essa seleção um pouco mais para baixo. Agora, eu ainda deixo em segundo no nosso Power Ranking, porque ela tem o fator... um fator único que nenhuma outra seleção tem, que é o Lionel Messi, né? O Messi é um cara que fez um jogo muito ruim contra a Suíça, isso tem que ser dito, apareceu também para decidir, né? Dando assistência para o gol do McAllister no começo, mas depois some do jogo, e ele meio que abdicou de jogar, né? Descansou em campo. Agora, é um cara que tem qualidade demais para decidir a qualquer momento. Então, do Messi nunca se pode duvidar isso, né? Meu terceiro lugar no Power Ranking é a Espanha, porque a Espanha também vem crescendo, né? Acho que a Argentina vem decaindo, mas a Espanha vem crescendo. Ainda custa essa Espanha colocar o seu principal jogador para jogar, que é o Yamal. Ele tem feito uma Copa do Mundo de altos e baixos, né? Mas é um time espanhol que pelo menos consegue fazer o seu jogo, né? Consegue ser muito dominante nas partidas, às vezes dependendo de lances em particular, né? Custa muito a essa seleção criar chances, mas é um time que tem as ferramentas possíveis para dificultar muito o jogo para a França, por exemplo. Então acho que vai ser um grande jogo muito disputado, né? E aí em quarto eu coloco a Inglaterra, não porque a Inglaterra seja um time ruim, é o quarto e último nessa ocasião, ou seja, na minha previsão é um time com menos chances de ser campeão. Obviamente que isso não é algo certo, né? Eu não sou aqui Nostradamus nem nada disso, mas eu coloco a Inglaterra porque, assim como a Argentina, a Inglaterra teve muita dificuldade, né? Na sua caminhada até aqui. É um time que é mais qualificado, vai ser o desafio mais complicado para a seleção argentina até esse momento. A Inglaterra é um time que também não depende de ter a bola, mas que gosta mais de ter a bola, o que pode gerar dificuldades. A gente viu que a Argentina contra as seleções com defesas fechadas, que não é o caso da Inglaterra, tem dificuldade. Mas tem dificuldade também contra times que pressionem alto e que também circulem a bola no campo de ataque da seleção da Argentina, né? Porque o conforto dessa seleção da Argentina é ter a bola e trocar ela de forma lenta. Então vamos ver se a Inglaterra vai fazer isso. Mas teve dificuldade contra o México, teve dificuldade contra o Congo, contra a Noruega também. Jogos também, se a Argentina venceu de forma épica, a Inglaterra ainda mais, né? Venceu todos os seus jogos com muita garra, com muita dedicação em campo. Então é um time que é muito qualificado, mas que também ainda falta esse brilho a mais. Eu inclusive acho que provavelmente a seleção favorita na final vem do lado de França e Espanha, apesar de que a França é bem mais favorita do que a seleção espanhola, certo? Bom, vamos então falar nosso 11 da rodada, os 11 melhores jogadores das quartas de final, depois algumas menções honrosas, né? Meu primeiro lugar é o meu goleiro, no caso, um 4-3-3, que é o que eu sempre uso aqui, é o Jordan Pickford. Para mim, um dos melhores goleiros da Copa até aqui, talvez o melhor, porque o que teve mais participação decisiva entre os semifinalistas, né? Manhã fez pouquíssimas defesas até aqui, o Unai Simon também, muito pouco acionado. O Emiliano Martinez, o cara que mais participou, mas ainda assim com poucas defesas, e tomou muitos gols, isso tem que ser dito. Então o Pickford tomou até alguns gols, é verdade, mas com defesas muito importantes, defesas até em contexto de jogo que ajudam demais a Inglaterra a estar nesse momento da Copa do Mundo, né? Meu lateral direito é o Zakaria, um achado da seleção suíça, né? O Zakaria, que é um meia de origem, um volante, primeiro volante inclusive, fez uma função de lateral direito muito competentemente. Jogador pra gente olhar aí, ele já tem uma certa idade, é verdade, mas para essa nova função funcionou demais o Zakaria. Minha dupla de zaga tem Lisandro Martinez, zagueiro da Argentina, o mais seguro da Argentina até aqui na Copa do Mundo, constantemente fazendo jogos importantes, decisivos, né, inclusive fazendo gol na partida contra Cabo Verde.
E a dupla dele é o Upamecano, para mim talvez o melhor zagueiro da Copa do Mundo até aqui, um cara que teve muitas inseguranças no passado, mas até aqui ele é uma fortaleza defensiva dessa França, né? E na lateral esquerda coloco o Nico O'Reilly, da seleção inglesa, ele que para mim é um lateral esquerdo muito promissor e que até participando como construtor, indo jogar no meio durante essa Copa do Mundo, já foi testado assim pelo Guardiola no Manchester City, é um grande jogador. Meu cabeça, né, ali da volância é o Granit Xhaka, mais um jogador da Suíça, que mostra como a Suíça, na minha opinião, foi melhor durante a partida contra a Argentina, mas foi muito prejudicada devido à expulsão do Embolo, né? Uma expulsão muito pouco inteligente do Bril Embolo, mas o Xhaka, para mim, melhor em campo, fez uma partida em uma Copa do Mundo como um todo muito competente. Junto com ele ali na volância eu coloco o Patrick Berg da Noruega, né? O Berg também, um grande jogo contra o Brasil, mais um grande jogo anteontem no caso, contra a Inglaterra. É um bom volante que joga no Bodo Glimt também da Noruega. Meu meia armadura ali à frente é o Jude Bellingham, jogador mais decisivo da seleção inglesa, autor de 6 gols até aqui, por que não, brigando pela artilharia. E aí coloco aberto pela esquerda o Michael Olise, mais uma competição, mais uma partida muito qualificada dele, ele que já tem 5 assistências na Copa do Mundo, tá uma assistência de igualar o recorde de mais assistências em uma Copa só, que é de Pelé, em 1970. Aberto na direita, coloquei o Anthony Gordon, né? Na verdade seria o contrário, né? O Gordon na esquerda e o Olise na direita. O Gordon mais uma boa partida também pela seleção inglesa. E como camisa 9 de referência, obviamente, é Kylian Mbappé, mais uma partida decisiva desse jogador que é extraordinário. E minhas menções honrosas no gol, coloco o Kobel da seleção suíça, ótima partida, e o Bono também de Marrocos. Laterais direitos, o Pedro Porro da Espanha e o Koundé da França. Zagueiros, Saliba da França, Diop de Marrocos, Akanji da Suíça e Cubarsí da Espanha. Laterais esquerdos, Cucurella da Espanha e o De Kuyper da Bélgica. Meias, né, o Rice da seleção inglesa, sentiu muita falta quando ele saiu e talvez seja uma preocupação grande para o jogo contra a Argentina. O Rascan da Bélgica, o Koné da seleção francesa, De Bruyne da Bélgica e Odegaard da Noruega. Noves, né, o Julian Álvares da Argentina e Harry Kane da Inglaterra. E mais atacantes, coloco o Sheldrup da Noruega e o Doué da França. Bom, o vídeo é longo, esse vídeo geralmente é mais longo e é isso aí. Estamos chegando ao fim da Copa do Mundo, mas você ainda segue acompanhando nesta conta. Até a próxima, pessoal.